sou o Leonardo. Eu estou aqui para ensinar para você como funciona o efeito ultracinese e ensinar você a operar o dispositivo que possibilita esse efeito. A partir de agora, eu vou estar te ensinando alguns passos para que você possa realizar esse efeito sem problema. Você vai ver que não existe muita dificuldade, que é uma questão de sensibilidade nas mãos e um pouco de atenção a alguns detalhes. Eu espero que você não tenha dificuldades e que em breve você já possa estar executando esse efeito sem problemas. Eu estou aqui com um kit do ultracinese e eu vou mostrar para você cada componente desse kit e em seguida a gente vai passar para a explicação da instalação do kit. Bom, eu tenho aqui um kit do ultracinese. Aqui você encontra o seu manual impresso, o seu DVD. Aqui nós temos o gimmick. Mais adiante eu vou explicar o funcionamento e a instalação desse gimmick. E os dois parafusos contidos no kit também. Um parafuso é feito em latão, que é o dourado, e o outro é feito em aço. São parafusos comuns que você pode encontrar no comércio facilmente. Eu gostaria de citar um detalhe sobre os parafusos que você recebe no seu kit do ultracinese. Como você notou, eu incluí um parafuso dourado feito em latão. Por quê? O latão, como você sabe, não é atraído por ímãs. Ele não se altera na presença de um ímã. Já o aço, sim. Por isso, no momento de executar o efeito, uma dica interessante é você carregar um pequeno ímã com você, um ímã comum, e mostrar que você não está utilizando magnetismo. Basta você aproximar o ímã desse parafuso de latão e as pessoas vão ver, o espectador vai ver que ele não se mexe, que ele não é atraído pelo ímã. Isso é um argumento interessante e anula a possibilidade do uso do magnetismo como segredo. Eu vou falar um pouco agora sobre o gimmick que possibilita o efeito ultracinese. Você tem aqui um gimmick que é composto basicamente de 3 partes. A primeira parte é esse componente redondo, que tem um lado metálico e um lado plástico. Esse é o componente que possibilita a execução do efeito. Quando você aciona o dispositivo, que eu já vou explicar como mais adiante, esse componente ele vibra. É uma vibração de alta frequência, de baixa amplitude, e é essa vibração que possibilita a porca de girar no parafuso. O segundo componente é essa caixa de comando. Ela possui um interruptor aqui. Esse interruptor ele tem 3 posições. A centralizada, onde o dispositivo vai estar totalmente desligado, e ele se move também para os 2 lados, como você está vendo. Eu já vou explicar o porquê disso. O terceiro componente é esse pequeno interruptor emborrachado. Esse interruptor ele é interessante porque ele vai possibilitar que você acione o componente vibratório através do seu pé. Esse interruptor ele vai ser instalado, vai ser colocado dentro do seu calçado, embaixo do seu dedão do pé, e dessa maneira, quando você quiser acionar o dispositivo, basta exercer pressão. Você vai perceber que ele tem um botãozinho aqui que emite um clique, um barulhinho, e é através desse componente que você vai acionar o gimmick e desligá-lo de forma discreta, tá? Basicamente é isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre o funcionamento do gimmick. Você viu que o que faz a porca girar no parafuso é a vibração. Quando o gimmick é instalado corretamente, essa vibração ela é conduzida para a sua mão, em seguida ela é conduzida para o parafuso e isso possibilita o giro da porca. Eu vou passar para a instalação do dispositivo agora e se você seguir cada passo corretamente, você não vai ter problemas para executar o efeito. O componente de vibração do gimmick ele vai ser instalado no seu punho, aqui na região onde se tira o pulso. Para isso, eu vou pedir que você utilize um relógio, preferivelmente com pulseira de borracha ou de couro. Eu prefiro pulseira de borracha ou de couro porque tem uma maior possibilidade de ajuste nesse tipo de pulseira.
Aqueles relógios com pulseira de metal, eles te deixam um pouco limitado na questão do ajuste e pode ser que o dispositivo fique muito apertado ou muito frouxo. E isso é uma coisa que a gente quer evitar. Eu tenho aqui dois relógios que podem ser utilizados para executar o efeito, tá? Um deles é um relógio comum com pulseira de couro e o outro com pulseira de borracha. Como eu mencionei, esse tipo de pulseira te dá uma maior liberdade de ajuste. E no momento que eu for ensinar como instalar o gimmick, você vai entender por que nós necessitamos dessa liberdade de ajuste nas pulseiras. Eu vou falar agora sobre a instalação do gimmick. Como você pode ver, eu já coloquei o meu relógio. Aqui eu fiz a escolha de um relógio de pulseira de borracha. O relógio está colocado no meu braço direito, porque eu me sinto mais confortável apresentando o efeito no braço direito. Mas você pode escolher entre o braço direito e o esquerdo livremente. Primeira coisa que você vai fazer, depois de ter colocado a pilha na caixa de comando, é centralizar o interruptor no centro. Em seguida, você vai pegar o fio que contém o interruptor, que é para ser colocado no seu pé, que eu já mostrei, e vai passar esse fio por dentro da perna da calça, até que o interruptor, como você pode ver aqui, saia pela barra da calça. Então você pode colocar a caixa na sua cintura, e o fio superior, que é o do componente de vibração, ele vai passar aqui no caso por dentro da sua... Eu estou de camiseta aqui para demonstrar a instalação, mas o efeito deve ser executado com uma camisa de manga comprida ou mesmo com uma jaqueta, isso fica a seu critério. Eu estou com um fio aqui passando por dentro da minha camiseta, passando pelo meu braço. Agora eu vou pedir para aproximar aqui para você entender. A parte metálica do dispositivo de vibração é a que deve entrar em contato com a pele, não a parte plástica. Em seguida você simplesmente encaixa o dispositivo na sua pulseira do relógio nessa região, como eu estou mostrando aqui. Tente não deixar muito atrás esse dispositivo, porque existe o risco dele sair mais facilmente. Não faça desta forma. O dispositivo tem que estar firmemente colocado, mas sem gerar desconforto. Desta maneira, como você está vendo aqui, é interessante para você começar a praticar a execução do efeito. Agora que você já sabe como passar os fios do dispositivo pelo braço e pela perna, eu vou ensinar você como posicionar o interruptor que irá ficar dentro do seu calçado. Primeira coisa que você faz é posicionar o interruptor com o botão para cima. Você consegue sentir facilmente com o tato aqui apertando. Então você posiciona esse interruptor mais ou menos onde ficaria o seu dedão. Feito isso, você coloca o calçado novamente e você vai pressionar o seu dedão e sentir se você está conseguindo pressionar o botão. No caso aqui eu estou conseguindo sem problema. Com o interruptor já posicionado dentro do seu calçado, tudo que você tem a fazer é ficar em pé e ver se está tudo confortável, se você está conseguindo acionar o botão do interruptor. A caixa deve estar presa na cintura. Você pode posicionar a caixinha de comando também atrás, isso não importa, fica a seu critério. E agora nós vamos passar a operação do dispositivo. Já com o dispositivo instalado no seu braço, como eu demonstrei, você vai posicionar o interruptor da caixa de comando em uma das duas posições.
No caso aqui eu estou colocando para baixo. E a primeira coisa que você faz é testar o interruptor no seu pé. Eu estou aplicando pressão e estou sentindo a minha mão vibrando. Então você vem com o parafuso e encosta a cabeça do parafuso no seu relógio. Então você aciona o dispositivo. Você pode ver que a porca está saindo. O que você faz agora é segurar o parafuso desta forma, pela cabeça, apontando para frente. Então você aciona o dispositivo, ele vai começar a vibrar. Eu estou com os dedos fechados aqui. Então eu estou girando o meu pulso. Como eu estou usando a mão direita, eu giro o meu pulso aqui no sentido anti-horário. Se você estiver usando na mão esquerda, é no sentido horário. Conforme eu giro o meu pulso, a pressão que eu estou aplicando aqui é uma pressão leve. Não existe necessidade de apertar muito o parafuso. Então você gira o pulso. Então você traz o seu pulso para baixo. Você pode ver que a porca já está se movimentando. Então, mais uma vez, com o dispositivo vibrando, você gira o seu pulso e aponta o parafuso um pouco para baixo. A porca começa a se movimentar, então você traz o parafuso na direção do seu corpo. E você viu que a porca girou sem nenhum problema. Você vai perceber que quando você para de exercer pressão no interruptor, a porca também para de girar. Aqui a porca está girando, eu vou parar de exercer pressão e ela parou. Então, mais uma vez, eu posiciono o parafuso aqui apontando para frente. Ideal que os dedos estejam fechados, apontando o parafuso para frente. Note que a minha mão está levemente tensionada, tá? Você aciona o dispositivo, exerce uma pressão leve no parafuso, gira o seu pulso, no caso da mão direita, sentido anti-horário, mão esquerda, sentido horário, aponta o parafuso para baixo, você vai notar uma vibração no parafuso e começa a trazer o parafuso na direção do seu corpo. Em algum momento no decorrer desse movimento, a porca gira até que ela cai do parafuso. Agora eu vou ensinar você como executar o giro da porca no sentido contrário, ou seja, ela vai dessa maneira entrar no parafuso. É um movimento simples, não tem muita diferença do anterior, só que tem um pequeno detalhe que é diferente, certo? Bom, a primeira coisa, você inverte a posição da chavinha. Na primeira vez que eu demonstrei, quando a porca saiu, ela estava para baixo. Então eu coloco ela para o lado oposto, no caso aqui para cima. Novamente, você posiciona o parafuso da mesma maneira, apontando para frente. Então você aciona o dispositivo, começa a girar o seu pulso, você já viu que a porca está se mexendo. Mas se você quer um movimento estável para dentro, o que você faz? Você gira o seu pulso e começa a trazer ele para cima. Você vai ver que no decorrer desse movimento, a porca está já girando para dentro, como você pode ver aqui. Quando eu paro de acionar o dispositivo no meu pé, a porca também para. Só para ilustrar, pessoal, é como se fosse o movimento de você levar uma xícara à sua boca. Pode ver que é como se eu segurasse uma alça de uma pequena xícara e levasse ela à minha boca. No decorrer desse movimento, se você acertar bem a posição aqui, a porca irá girar para dentro. Para que esse giro dure mais tempo, você posiciona a porca bem na ponta do parafuso. Então você segura, aciona o dispositivo e traz a porca
como se você trouxesse uma xícara e ela gira para dentro. Um detalhe importante é que você não precisa apertar muito o parafuso para executar o efeito. A vibração ela será muito melhor conduzida se você aplicar uma pressão leve no parafuso e ir aumentando gradativamente essa pressão, desta maneira. Você posiciona o parafuso como já foi mencionado para frente, executa o giro da mão, aponta para baixo e traz. Eu estou aplicando uma pressão muito leve e você pode ver que a porca já começou a girar aqui. Se eu aumento essa pressão, aí você vê que a porca realmente começou a girar bem rápido aqui. É isso que você precisa treinar, você precisa desenvolver essa sensibilidade no dedo, não é uma coisa difícil, para que você tenha um maior sucesso, um maior êxito na execução do efeito. Um outro detalhe importante é que você precisa ficar atento à forma como você posiciona a sua mão para realizar o efeito, tá? Você aprendeu uma posição aqui que vai te ajudar a realizar o efeito de uma maneira mais estável. Porém, você pode escolher uma posição que fique mais confortável, desde que você tenha sucesso para fazer a porca girar. Se você estiver tendo alguma dificuldade, você volta o DVD e assiste a parte onde eu ensino o movimento correto do pulso, que é essa rotação e trazer o parafuso em direção ao seu corpo, tá? Não esqueça também de manter uma certa tensão na sua mão, porque a vibração será muito melhor conduzida dessa maneira. Você não precisa deixar a sua mão dura, muito pressionada, mas exerça alguma tensão, mantenha a mão firme. Isso vai te ajudar a encontrar melhor ali o ponto aonde você vai ter sucesso para fazer a porca girar. Você notou que durante a instrução, enquanto eu ensinava para você a realizar o efeito, eu não me preocupei em ocultar o dispositivo, tá? Obviamente isso deve ser evitado. Você viu que o dispositivo estava aparecendo, mas isso deve ser evitado como? Cobrindo simplesmente o relógio, correto? As pessoas podem até perceber que você está usando um relógio, mas elas não devem, de maneira nenhuma, ver esse fio. Então você cobre com a manga, então executa o efeito normalmente. A caixa de comando, da mesma maneira, você pode posicionar embaixo aqui da sua blusa, camiseta, ou mesmo atrás da cintura. Isso fica a seu critério. Dessa forma, as pessoas não vão fazer ideia que você está utilizando um dispositivo vibratório para executar o efeito. Se alguém exigir que você arregace suas mangas, você pode rapidamente, como dica, mostrar que você está utilizando um relógio. Dessa forma, sem mostrar essa parte do braço. E você já passa, mostra o outro, então você cobre o braço novamente. Você deve ter percebido que a vibração do componente gera um pequeno som. Esse som não será percebido pelas pessoas na maioria dos casos, mas você deve evitar um local totalmente silencioso. Escolha uma rua com o barulho dos carros, ou mesmo uma casa, independente do local que você escolher, é interessante que haja um som ambiente, pessoas falando, uma televisão ligada, uma música, para camuflar o som do dispositivo. Mesmo sendo um som quase inaudível, é interessante que você tenha esse cuidado. Uma dica interessante é que você pode fixar o interruptor do seu calçado com fita velcro. É uma fita adesiva encontrada facilmente no comércio. O que você faz? Você cola um dos lados desse velcro na parte de baixo do interruptor, que vai dentro do calçado, e a outra parte você pode colar numa palmilha, que caiba dentro do seu calçado, logicamente, e no momento que você for executar o efeito, que você for fazer sua preparação, você simplesmente fixa o interruptor na palmilha, coloca essa palmilha dentro do seu calçado, dessa maneira o interruptor vai ficar parado no local
e você pode andar livremente com o dispositivo instalado em você, que o interruptor não irá sair do lugar. O kit do Ultracinese vem acompanhado de 2 parafusos, como você viu. Caso você venha perder um desses parafusos, você poderá adquirir facilmente em uma loja especializada de ferramentas, sem o menor problema a baixo custo. Então não se preocupe caso você perca um dos parafusos. Existe ainda um outro efeito que pode ser realizado com este dispositivo. Eu vou mostrar para vocês agora esse efeito e como executá-lo. A primeira coisa que você precisa fazer é posicionar o componente de vibração próximo ao seu cotovelo, como você está vendo aqui. Você pode fixar esse componente nessa posição com auxílio de uma tira elástica. Neste caso eu estou usando o próprio punho da minha blusa. Então você precisa apoiar o braço com o componente de vibração sobre a sua coxa, desta forma. Com o componente vibratório instalado no local indicado, aqui próximo do seu cotovelo, cerca de 4 dedos acima do seu cotovelo aqui, no antebraço, o que você deve fazer é sentar nessa posição aqui, em que eu estou sentado, tá? Você vai ver aqui que é uma postura natural de se sentar com os 2 cotovelos apoiados aqui sobre as suas pernas. Ninguém vai desconfiar de nada, porque é uma postura bem natural, tá? O dispositivo ele deve ser apoiado aqui no centro, nessa região aqui da sua coxa. Dessa maneira, você soltando aqui o peso dos seus ombros sobre as pernas, você pode acionar o dispositivo e você vai perceber que a sua perna vibra. Então você vai pegar algum objeto, no caso aqui eu vou utilizar a minha aliança, e você vai acionar o dispositivo a partir dessa posição. E você vai ver que o objeto vai começar a se mover para frente suavemente em um movimento contínuo. No momento em que você parar o dispositivo, o objeto também para de se mover. Você vai ver agora alguns vídeos que demonstram o que pode ser feito com essa variação do Ultracinese. Self-fulfilling prophecy of endless possibilities and rolling reams across the screen in algebra and fences that you cannot climb and sentences that do not rhyme and all that you can never change. The one you're looking for, it gets you down, it gets you down. There's no spark, no light in the dark. It gets you down, it gets you down. You travel far, what have you found? There's no time, there's no time to analyze, to think things through, to make sense.
final do DVD explicativo. Eu espero que você tenha entendido a explicação, entendido os detalhes e que muito em breve você já possa estar executando esse efeito, acrescentando ele na sua apresentação. Muito obrigado a todos e boa sorte!